Olá pessoal, eu sou Lucas Ferreira da Silva, eu sou estudante da Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu vou apresentar para vocês aqui um trabalho sobre os métodos de ordenação da matéria de estruturas de dados 1. Neste trabalho eu vou apresentar para vocês uma breve introdução, o trabalho desenvolvido, qual foi o trabalho que eu tive que fazer, os resultados e lá no finalzinho eu vou só demonstrar quais foram os gráficos que eu tive com base nos resultados. É, bom, Começando uma breve introdução sobre o assunto métodos de ordenação, os métodos de classificação e ordenação, eles são basicamente algoritmos utilizados para organizar um conjunto de dados em uma ordem específica, seja ela em ordem crescente ou decrescente. Esses métodos eles são amplamente utilizados em áreas como a ciência da computação, análise de dados, processamento de informações e muitas outras áreas. No meu caso, eu sou estudante do curso de ciência da computação. É, bom, Existem vários métodos de classificação e ordenação, cada um com sua característica e eficiência em diferentes situações. Os que serão abordados nesse trabalho serão estes métodos aqui. Eu não vou me arriscar a pronunciar os métodos, porque senão eu vou acabar estragando minha apresentação. Mas, bom, estes aqui são os métodos. O que a gente tem que fazer com esses métodos? Primeiro nós temos que fazer a implementação deles, que está no próximo slide. Nós temos primeiramente, o primeiro passo era fazer a implementação base do algoritmo. E com base nessa implementação do algoritmo, nós teríamos que fazer a ordenação de três vetores e esses três vetores teriam que ser de pelo menos 10.000 elementos. De forma resumida, o que seria isso? Era basicamente isso aqui. Seriam vetores seria três vetores de pelo menos 10.000 elementos, sendo um vetor aleatório de ordem aleatória, um vetor ordenado e um vetor ordenado invertido. E o que seriam esses três? Seriam os melhores casos para aquele algoritmo, o pior caso para aquele algoritmo e o caso médio. No caso do vetor aleatório, ele é o caso médio para o algoritmo. O vetor ordenado é o melhor caso e o vetor ordenado invertido seria o pior caso. E aí, por fim, depois de a gente fazer essa implementação com esses três vetores, nós teríamos que capturar o tempo de execução de cada um dos sete algoritmos, destes sete algoritmos aqui. Nós teríamos que fazer essa implementação, fazer os três vetores e capturar o tempo de execução de cada um deles. E com base já com o trabalho feito, depois de eu ter feito a comparação de todos os algoritmos, eu fiz essa tabela aqui, onde eu tive esses resultados e eu realizei quatro comparações do tempo de execução do algoritmo. E bom, o que nós podemos concluir com essas comparações? Na primeira comparação, aliás, antes disso, basicamente ficou meio que parecido as quatro comparações, só que com algumas diferenças. Por exemplo, na primeira comparação, o algoritmo Quicksort ele apresentou o menor tempo de execução de todos os casos, sendo o caso médio, o melhor ou o pior, seguido do Rapsort. E isso se seguiu em todas as comparações, basicamente, sendo o Quicksort e o Rapsort os melhores em tempos de execuções. O MediaSort ele sempre ficou ali com seus tempos de execução intermediário ali, na média. Os casos dos algoritmos Bubble Sort e Selection Sort, eles apresentaram tempos de execução mais altos no primeiro algoritmo, mas nos segundos eles ficaram ali na média também. E fazendo uma análise geral, analisando as quatro comparações, nós podemos concluir que o Quicksort e o Rapsort eles são constantemente os métodos mais efetivos em termos de tempos de execução, sendo os mais rápidos na maioria dos casos. O Selection Sort ele também apresenta um desempenho razoável, embora ele seja mais lento do que os dois primeiros que eu acabei citando anteriormente. O Bubble Sort ele geralmente é o mais lento, enquanto a inserção direta, o Shell Sort e o Major Sort eles tiveram ali os seus desempenhos intermediários, eles ficaram sempre ali na média nas quatro comparações. E apresentando para vocês os gráficos rapidamente, esse aqui é o gráfico da primeira comparação, apresentando apenas o caso médio. Esses aqui são os valores, o melhor caso e o pior caso
Isso são os gráficos da primeira comparação. Indo para a segunda comparação, esse é o gráfico do caso médio, do melhor caso e do pior caso. Aqui os gráficos da terceira comparação e os gráficos da quarta comparação, caso médio, melhor caso e pior caso. E é isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado.